que está assentado no mais alto trono. Só Ele é adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins. E estamos aqui também para continuarmos juntos adorando a Deus. Quero louvar ao nome de Jesus por sua bondade e misericórdia em poder fazer uso da sua palavra, aproveitar enquanto temos o fôlego de vida para servi-lo com a nossa vida também, com a nossa voz e com a dedicação no seu reino. E também ao nosso pastor Abel, pela confiança que sempre nos é dada a cada culto, a cada evento em que nós podemos compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Aos obreiros, ministro, evangelista Paulo Ayrton, que sempre também conta conosco. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no livro do tema. Eu sempre costumo ter o bom costume de seguir o tema que é dado, e já há algum tempo que nós vimos, já sendo hoje a sexta quarta-feira em que estamos compactuando este tema, compartilhando este tema do capítulo 61 do profeta Isaías, e nós estivemos estudando este texto, não somente agora, mas já há algum tempo. E eu gostaria, antes de adentrarmos dentro do tema, falar rapidamente, de forma sintética, sobre o livro do profeta Isaías e como convém o tema que foi escolhido. O tema está principalmente relacionado à libertação das famílias, a campanha de oração em prol da libertação das famílias. E o livro do profeta Isaías, os irmãos já bem o conhecem, é um livro que tem um conteúdo dinâmico muito grande. Vamos sintetizar ele rapidamente aqui para que os irmãos entendam. Do capítulo 1 até o capítulo 40, compõem-se 39 livros. Nesses 39 livros, ele está tratando de sentenças de juízo e causas entre o povo de Israel. E é um livro que do capítulo 1 até o capítulo 40, ele vai estar externando, expressando a mensagem de juízo de Deus para as nações que estavam oprimindo Israel e também o próprio Israel de Deus. E quando adentramos do capítulo 40 ao capítulo 66, passam então a ser as promessas de Deus. São 27 livros que compõem as promessas de redenção, de conforto e de libertação, do capítulo de número 40 ao capítulo 66. Somente aqui, olhando pela visão do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, eu entendo que o livro de Isaías é uma mini-bíblia, porque os 39 capítulos, do 1 ao 39, revela uma grande parte, como se fosse o Antigo Testamento da Bíblia. E os 27 livros posteriores é como se fosse o Novo Testamento, um período de óleo, um período de bálsamo, um período de graça. E isto tem muito a ver, e é interessante esse estudo de que o pastor Antônio Gilberto e outros teólogos aprofundaram. Então o livro do profeta Isaías é uma mini-bíblia dentro da Bíblia. Se você entendeu até aí, diga amém. Também o livro do profeta Isaías, ele é dividido pelo menos em 7 seções, ou 7 volumes. É bem verdade que alguns teólogos o dividem até em mais, em 9. Porém, a maioria deles que conhecem o conteúdo e que tem a mesma linha de pensamento, divide ele pelo menos em 7 seções. A primeira seção é do capítulo 1 ao capítulo de número 6, que trata de um período introdutório, de promessas, de juízos. É apenas a introdução daquilo que o profeta vai trazer na realidade. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos tratar definitivamente de algo relacionado ao Emanuel. E nós entendemos de que na sua cultura Isaías é usado por Deus, olhando para os reinos que estava na época dele. Pelo menos 5 reinos ele esteve atuando: Jotão, Acais, Ezequias, Manassés e Acabe. Nós vamos observar isto no capítulo 1, vocês vão observar de que pelo menos esses 5 reinos ele teve parte com ele. Dentro desta visão, até o capítulo de número 12, como disse, do 7 ao 12, trata-se do Emanuel. Do capítulo 13 do profeta Isaías até o capítulo 23, são profecias sobre as nações. Do capítulo 24 ao capítulo de número 27, nós observamos que é algo futurístico, é como se fosse um pedacinho de Apocalipse sendo revelado no livro do profeta Isaías.
Na quinta sessão, do capítulo 28 ao 37, são o período dos ais. Você vai ver muito ali nos capítulos de número 28 a 35, ai disso, ai daquilo, e os ais são colocados impostos ali. Então isto trata-se de um período mais intenso de juízo e está na quinta sessão do livro do profeta Isaías. Ainda dentro da sexta sessão, que é do capítulo 36 ao capítulo 39, revela-nos a história de um grande monarca, que inclusive vai ser estudado agora na escola dominical, que é o rei Ezequias. Nós vamos observar como Deus agiu na vida deste monarca, e Isaías, por fazer parte e ser um amigo muito íntimo deste monarca, ele compartilhou momentos de oração e momentos de vitória também na vida deste monarca. Então estes capítulos, do capítulo 36 ao 39, é um período íntimo de amizade do profeta com o rei Ezequias e a nação junto ao reino de Judá. A sétima sessão é do capítulo 40 ao capítulo 66. Do capítulo 40 ao capítulo 66, que é a última sessão, a sétima sessão do livro do profeta Isaías, ela é rica neste tema libertação, porque ela divide-se em 3 libertações. Do capítulo 40 até o capítulo de número 66 do profeta Isaías, nós vamos tratar de 3 grandes libertações. A primeira libertação diz respeito ao que aconteceu com Israel por volta do ano 538, quando Ciro tira os israelitas do jugo de Babilônia. Então, a primeira libertação que Isaías coloca em pauta no seu livro é a libertação do povo de Deus após os 70 anos de cativo na Babilônia. Em seguida, a libertação proeminente do servo amado, Jesus. Por isso, o capítulo 61 é dedicado especificamente a Jesus como o libertador. Então esta libertação que Jesus veio trazer, ela está em 2 amplitudes. A libertação espiritual do povo, a libertação também do que diz respeito ao pecado, como ele liberta do pecado. A opressão espiritual, Jesus liberta, e a opressão do pecado, porque existem pessoas que estão aprisionadas no pecado, e Jesus veio libertar do pecado, mas também há pessoas que estão aprisionadas no jugo de Satanás, pessoas que estão espiritualmente dentro das trevas, e Jesus veio libertá-los também. E a terceira e última libertação, do capítulo 40 ao capítulo 66, vai aplicar-se à libertação futura, que estará por acontecer no milênio e pós o milênio. Se você me entendeu até aí, diga amém. O livro do profeta Isaías, pelo menos durante 65 anos, mais um pouquinho, este profeta esteve profetizando. Você pode encontrar isto no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo de número 7 e o versículo de número 8. Cerca de 65 anos vai estar ali mencionado. Ele escreveu muito em tábuas e em rolos. Ele escreveu sua mensagem. Foi morto de forma terrível por Manassés, possivelmente, que havia o matado. Um monarca malvado, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 16. E quando o escritor aos Hebreus está falando daqueles que foram cerrados ao meio, em Hebreus 11, 37, ele está se referindo à possível morte deste profeta Isaías. Muito bem, meus queridos irmãos, está aí uma forma sintética de expressar o livro do profeta Isaías. É claro que ele tem uma dimensão ainda maior com relação aos 2 filhos, a sua esposa que era profetisa, e também não somente isso, mas uma dedicação pessoal que este profeta tinha no reino de Deus. Agora, como disse aos irmãos, o capítulo de número 61 faz parte da 7ª sessão do livro do profeta Isaías. E essa 7ª sessão trata de libertação. 3 pelo menos. Libertação no que diz respeito aos sírios, ou rei Ciro, melhor dizendo, que libertou Israel dos 70 anos de cativeiro. A segunda libertação é a que está em andamento. Jesus está salvando e libertando ainda hoje. E esta profecia, ela está em andamento. Não se concluiu e não se definiu a 100%. Vai continuar acontecendo enquanto a igreja estiver aqui na terra. Glória ao nome de Jesus. E por fim,
a libertação gloriosa ou futurística com respeito ao milênio e pós o milênio. Se você entendeu, diga amém. Versículo de número 1 do capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Do verso 1 ao verso 3 desse capítulo, nós vamos encontrar o libertador, o tipo de libertação, o tempo da libertação e a causa, ou melhor, os resultados da libertação. Do versículo 1, torno a dizer, ao versículo 3, nós vamos encontrar o libertador. O Espírito Santo me ungiu. Quem é esse? Jesus. Lucas capítulo 4, versículo de número 17 em diante, você vai confirmar que essa mesma expressão é utilizada por Jesus. Então ele é o libertador. E não somente isso, mas veja que ele diz que veio para libertar os cativos e a abertura de prisões aos presos. Ele veio explicar o tipo de libertação. E como disse, são dois: libertação espiritual e libertação do pecado. Por isso ele está definindo o tipo de libertos, as pessoas que seriam libertas, aquelas que estavam cativas, presas, e aqueles que assim o profeta distingue aqui na mensagem dele. Depois o versículo 2 diz: apregoar o ano aceitável. Está falando do tempo determinado por Deus de que aconteceria esta libertação. Então havia um tempo determinado, há um tempo determinado para Jesus aparecer como libertador e continuar libertando. Então aqui está o libertador, o tipo de libertação e o tempo da libertação. E por fim o versículo 3, como resultaria ou em que resultaria a libertação. E aqui diz o versículo 3, a ordenar acerca dos tristes. Quem estava preso agora já não vai mais ser triste, porque ele vai mudar a situação de Sião. E ele diz que vai haver óleo de gozo no lugar da tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isto fala do resultado da libertação. Então, aprendemos somente aqui nesses 3 versículos que há um libertador, que há os tipos de libertações e que há aqui também o tempo da liberdade, da libertação e o resultado da libertação. E lendo esse contexto, aplicando a família, eu estava analisando o como Satanás ele é sujo e como Jesus, como Deus é maravilhoso. Então eu queria que você me acompanhasse na seguinte linha de raciocínio. Vamos observar os planos de Satanás para aprisionar o povo, como ele fez e como vem fazendo até o dia de hoje. Nós vamos olhar por uma lupa pela qual Satanás enxerga, ou como ele enxerga as famílias, e como ele quis trazê-las ao cativo, aprisionar, e qual é o seu objetivo. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis capítulo 1, do versículo 26, como todos já conhecem até o versículo de número 31, Deus, após fazer o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor abençoou. E o Senhor disse: vocês vão crescer, vão multiplicar-se e vai ser uma bênção. O projeto de Deus era de que a família estaria sendo resultado magnífico da sua bondade, da sua grandeza, da sua soberania. Porém, este anjo caído, degradado da sua posição, ele agora olha para esta família, ele olha para a possibilidade de prosperidade da família e cria um projeto, um plano de matar, de roubar e destruir. Então ele investe e continua investindo. Eu vou só utilizar aqui dos textos mencionando, não vamos ler para não gastarmos o tempo nesta expressão de que Satanás ele tende a destruir as famílias, e não é um projeto de hoje, é lá do Gênesis, lá do começo. Então ele investe alto em Adão e Eva, e uma vez investindo ele consegue de certa forma destruir aquela primeira família, e você observa que ele ampliou o seu campo de destruição. Ele consegue destruir o vínculo de paz entre Adão e Eva, quando Deus procura Adão
e nós observamos que ele já não tem o mesmo prazer pela mulher, porque quando ele acorda e que ele vê a mulher do seu lado, ele diz todo alegre: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas quando ela peca e que ele peca, a mesma harmonia já não existe mais. Ele olha para a mulher e ele diz a Deus: olha, a mulher que tu me deste, ela não presta, foi ela que me fez comer o fruto e eu aqui acabei comendo. Então ele atribui a culpa a ela, e nós observamos ali que os valores, os princípios, o amor, o cuidado já começa a ser rompido a partir dali. Depois Satanás investe alto, ampliando o seu campo de visão nos filhos, Caim e Abel. Depois ele ainda continua ampliando o seu campo de investida, e quando adentramos o capítulo 6 do livro do Gênesis, toda a raça humana está completamente tomada pelo ódio, pela violência. Se você ler o capítulo 6 do livro do Gênesis, você vai observar que a violência havia tomado conta, e a imaginação do homem era má continuamente. Satanás, ele tem o propósito de matar e destruir as famílias, e Deus, mais uma vez na sua bondade, ele olha para o homem querendo destruir tudo. Conforme o mesmo capítulo 6, nós vamos observar que no capítulo 7, Deus olha para Noé e diz assim: eu vou me compadecer, porque eu olhei e tem uma família abençoada aqui ainda, uma família que eu amo, uma família que eu gosto. E ele olha para Noé e diz: eu vou preservar as famílias. Então Deus cria novamente o plano de restaurar a família, ainda que toda aquela geração se corrompeu, destruiu-se, foi por água abaixo, foi pelo ralo, Satanás contando vitória, mas uma família é resguardada. Deus guarda numa arca, mas após ainda Deus guardar essa família na arca, Satanás tenta destruir, e ali entre os filhos de Cã, aquela destruição, ainda Deus leva o projeto à frente, querendo abençoar todas as nações. E nós observamos o livro do Gênesis, capítulo de número 9, capítulo de número 11, Nirodes, ele constrói uma torre, Deus mais uma vez desce ali, confunde a língua dos homens, eles se espalham, e Deus sempre cuidando de um lado, do outro, e Satanás investindo, e Satanás agindo, e Deus sempre guardando. E você pode me perguntar nesta noite e dizer: mas irmão Ubiraci, então por que Deus fica nesta perrenga? Por que Deus fica nesse puxa e encolhe? Por que Deus fica esticando ali, se Ele é todo poderoso, se Ele é cheio de majestade, se Ele é Senhor por excelência? Porque Ele não resolveu a parada e eliminou logo Satanás? Porque Ele não acaba logo com isso? Por que Deus não já deu um basta nisso? E aí você precisa aprender que aqui no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, do versículo 1 ao versículo 7, você vai enxergar os atributos sobrenaturais de Deus. Ali ele revela grandeza, poder, majestade. Mas quando você entra no versículo de número 8 do mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 61, você vai ver os atributos morais de Deus. E um dos atributos morais de Deus chama-se a justiça. E Deus, como justo, Ele criou todas as coisas para andar na linha em que Ele criou. Porém o homem é quem escolhe, o homem é quem decide, porque Deus, nos seus atributos morais, Ele criou o homem dentro de uma justiça. Quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele deu raciocínio, Ele deu capacidade de pensar, capacidade para decidir. Deus não manipula, Deus não fez o homem como uma máquina em que ele desenvolve para funcionar naquele horário e deixar de funcionar. Não, Deus dotou o homem de capacidade para pensar. Se ele quiser amar, ele ama. Se ele quiser odiar, ele odeia. Se ele quiser se alegrar, ele se alegra. Se ele quiser ficar triste, ele fica. Deus dotou o homem de capacidades. Deus dotou Adão de capacidade. Então todo ser humano é dotado de capacidade. Deus ainda deu, por dádiva divina, poder de domínio. Deus disse a Adão: tudo foi criado e você vai dominar com a sua capacidade de raciocínio, com a sua capacidade de criar as possibilidades de vida. Você planta, você tem ouro, você tem tudo. Então Deus, além de dar a capacidade de raciocinar, dá a capacidade de decisão, Deus dá ao homem também os meios pelos quais ele deva decidir por onde guiar a sua vida e como guiar a sua vida. Deus é tão bom que coloca o homem dentro de um paraíso. No paraíso Deus coloca um jardim e Deus dá tudo ao homem. E agora o homem não pode queixar-se do porquê acontecem as coisas ruins. Deus permitiu, na sua justiça, nos seus atributos morais, a condição do homem viver como ele achar que deve
viver como Ele queira viver. Deus, Ele não manipula. Deus não está ali como o Senhor Todo-Poderoso, que alguém diz assim, Ele está fazendo isso na minha vida. Não, as coisas acontecem na minha vida, primeiro, quando eu escolho o caminho que procuro para a minha vida. Se eu escolher um bom caminho, que era o que Deus queria, vou acabar como Noé. Veja que Deus olhou e Deus disse, no meio daquela geração de pessoas corrompidas, Deus olhou e disse, eu me agradei de Noé, porque ele escolheu o caminho da justiça. E escolhendo Noé o caminho da justiça, teve a arca para ficar livre dentro dela. Como os animais irracionais foram os únicos que Deus teve que ordenar a colocar na arca. Foram os únicos, porque eram animais irracionais. E até com os animais Deus foi justo, porque se ele fosse injusto, ele mataria todos os animais. Mas dentro da sua justiça, ele disse, eu não posso culpar os animais. Noé, entra na arca e 2 de cada animais devem entrar contigo para efetuar a minha justiça. Mas o homem entra se quiser e fica fora se quiser. Então entrar na arca é decisão do homem, é decisão pessoal. E ficar fora da arca também é decisão do homem. Então deixe-me dizer uma coisa nesta noite. Para ser abençoado, para receber a bênção de Deus, a decisão é minha em ir até Ele. Porque Ele disse, eu sou o abençoador. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho da bênção. Eu sou o caminho para chegar até Deus. Então não tem essa, se estamos no caos, ou se o mundo está no caos, ou se a sociedade está no caos, não é porque Deus é injusto, muito pelo contrário, é porque Deus é justo e os homens escolheram o caminho para viver. E o caminho que os homens escolhem é cada vez mais distante de Deus. E Deus, percebendo o quanto o homem distancia-se dele, Ele disse, não, eu tenho que criar um caminho para que o homem chegue até mim. Eu não posso permitir isso. E Deus, na sua bondade, que é dentro dos seus atributos morais, dentro da sua misericórdia, atributos morais, Ele disse assim, eu vou descer em forma humana. E aí Isaías disse, o servo vai descer, o servo vai lá. E Deus olhou assim e disse, não pode ser qualquer um homem, e não pode ser tarefa de anjo. Eu vou ter que cumprir essa tarefa, eu vou ter que cumprir este papel. E Isaías está olhando lá de cima, olhando lá para cima e dizendo, Deus, quem é que tu vai enviar? Se os patriarcas falharam. Porque Deus queria fazer isso com Abraão. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Deus olhou para Abraão e disse assim, falhou Noé, falhou lá Nirode, falhou Adão, mas contigo, Abraão, eu acho que a coisa vai funcionar. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Veja que plano e projeto de Deus era abençoar e ponto final. Mas Abraão falhou e Deus olhou e disse, tem nada não. Abraão falhou, mas dentre essa descendência abrâmica, dentro desta descendência vai sobrar um. Aí lá em Nazaré, numa vila pequena, pobre, havia uma menina chamada Maria. Ela fica gestante por amor e graça do Espírito Santo. Deus coloca no ventre daquela menina o Emanuel, profetizado por Isaías. E este menino, ele é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. O principado estava sobre os seus ombros e ele não falha. Pode a história mostrar que os monarcas, os patriarcas, os profetas falharam, mas Jesus não falha. Mas eu me alegrei tanto pensando nisso e pensando de como Jesus não falha. Jesus não falha. Ele é infalível. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele prova isso. Ele diz, Mateus 28, 18. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Como é isso? No céu ele já mandava, porque ele é Deus, mas para cumprir os atributos morais de Deus, ele tinha que viver uma vida humana. E como vida humana ele disse, eu vou tomar posse. Adão perdeu o domínio lá no Éden, mas eu vou tomar posse aqui na terra, irmão. E quando eu leio Marcos capítulo 6, quando Jesus sai palmilhando na terra de Genezaré, que os espíritos imundos chegam ali naquele endemoniado e disseram, Jesus, Filho de Deus Altíssimo,
Vieste nos atormentar antes do tempo. E eu fiquei pensando e pensando nesse texto. Antes do tempo o quê? Satanás não sabe que agora o dono do tempo é Jesus. É por isso que ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sempre mandei, eu mando e vou continuar mandando. Satanás, se eu quiser inverter o tempo, eu inverto. Se tu estava esperando só para o milênio, eu vou operar agora. Se tu estava esperando só para 2030, eu vou operar em 2021. Com ele o tempo é dele, irmão. O tempo é dele, ele quebra a cadeia do tempo, ele manda no tempo. No mar da Galileia ele mostrou isso. Ele olhou e disse: aqui na terra quem manda sou eu. Mar, aquieta-te, vento, cala-te. E tudo se faz bonança e ele anda em cima das águas, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele tem poder para libertar. Eu acho interessante que a ideia de Satanás é sempre humilhar. Satanás quer colocar as famílias lá no lixo. Satanás não pensa em favorecer em nenhum aspecto as famílias. Se você for olhar desde a maneira com que foram oprimidos no Egito, se você for olhar toda a trajetória, Faraó às vezes queria chegar e libertar o povo. Dizia: Moisés, eu vou deixar o povo ir, mas até metade do caminho. E Moisés disse: não pode ser metade do caminho, tem que ser de uma vez. Não, mas eu vou liberar aos pouquinhos, Moisés. Moisés disse: não. Aí Faraó disse: então leva somente os homens e deixa as mulheres e os meninos. Moisés disse: não, tem que ir a família completa. Eu vou levar só os pais e fica aqui as mães, as crianças. Aí Faraó sai querendo negociar. Irmão, Deus não negocia com Satanás. Deus não negocia com Satanás. Lucas capítulo de número 11, versículo 20 e 21. Aí Jesus nos mostra ali na parábola, ele diz: o valente, ele guarda a sua casa e tudo quanto tem. Satanás é o primeiro valente do texto de Lucas capítulo 11 e o versículo 20. E Satanás sai guardando, ele está dizendo: eu vou aprisionar nas drogas. Eu vou aprisionar no álcool. Eu vou aprisionar na prostituição, nos vícios. Satanás sai dominando, ele amplia. Já viu como era a prostituição lá em Sodoma e Gomorra? Aí ele evoluiu e disse: agora eu quero prostituição digital. Eu quero evoluir esse negócio. Aí ele aprisiona na prostituição virtual, na prostituição de várias formas, nos vícios. Ele disse: se não for nas drogas, vai ser no jogo. E ele cria e ele amplia o âmbito do pecado para aprisionar os homens. Por isso que o texto de Lucas está dizendo que o primeiro valente guarda a sua casa e tudo quanto tem. Mas ele só manda, irmão, enquanto não chega o valente dos valentes. Porque quando chega o valente dos valentes, aí Lucas diz assim, Jesus na sua parábola: mas vindo o mais valente. Vou repetir a frase: mas vindo o mais valente. Quem é esse mais valente aqui, irmão? Quem é? Quem é esse mais valente aqui? Quem é? Deve ser Davi, que foi um dos melhores guerreiros. Não pode. Porque a morte venceu Davi, então ele não é o valente dos valentes. Deve ser Abraão, porque ele foi o pai da multidão da nação. Não pode. Porque Abraão morreu e deu umas falhadas sérias. E quem é? É aquele que pode vencer o maior inimigo do homem, a morte. Lá no Calvário, no Gólgota, o diabo não estava entendendo, está dizendo: olha lá o valente, os carrascos, tirando-lhe o couro com o seu chicote, com a coroa de espinho, e quem sabe alguém olhava e dizia: cadê o valente? Os discípulos e todo mundo estava triste até o terceiro dia. Maria Madalena foi chorar lá no sepulcro. Mas ele olha para ela e diz: que fazes aqui, mulher? Procuras o vivo entre os mortos? Ele vive. Ele vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Rompeu a porta da sepultura. Quebrou as cadeias da morte. Irmão, ele foi até o submundo dos mortos. Quando eu fico pensando que Pedro disse que ele desceu aos espíritos em prisões, eu fico olhando assim a justiça de Deus para com aqueles que morreram
buscando a justiça em toda a história do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Todos que morreram em justiça, Jesus chega lá e pregar os espíritos em prisão. Não é que Jesus saiu pregando a cada um, ele se converta, não. Foram todos que morreram em prisão, mas na justiça, crendo na justiça. Jesus chega lá e diz, levou cativo o cativeiro. Paulo diz aos Efésios, vem cá todo mundo, vocês saiam daqui. Lembra lá do seio de Abraão, onde Lázaro estava, no mundo dos mortos? Jesus disse, aqui eu mando também. Jesus manda no mundo dos mortos, irmão. Ele chega e diz assim, venham todos comigo. Vai para onde? Eu queria estar acompanhando. Eu vou tentar transliteralizar essa cena. Mas Jesus chega lá no mundo dos mortos. Hades ali é mundo dos mortos. Ele chega e olha, e está lá todos os mortos. Desde Adão, ele disse, venham, me acompanhem. E todos eles já conheciam Jesus. Eu não sei como é isso, também não me pergunte, que eu não sei como foi que aconteceu. Mas todo mundo já estava conhecendo, dizendo, ele era o que nós esperávamos, a semente da mulher. Há uma promessa que ele esmagaria o poder de Satanás e ia libertar a gente da prisão. E começa a subir, irmão. Ele disse, tem um lugar bom para vocês, chamado paraíso. Me acompanha até o terceiro céu. E levou para a melhor sala. Então todos os mortos em Cristo e aqueles que morreram na justiça estão numa sala esperando o dia em que nós chegaremos. Mas enquanto nós não chegarmos lá, deixa eu dizer o que é que Jesus está fazendo aqui. Ele manda no mundo das enfermidades, porque ele diz, eu sou a saúde das nações. Pode a medicina dizer não tem jeito, mas ele livra da morte, ele livra da enfermidade, do câncer. Ele sai mostrando que ele tem poder sobre as enfermidades. Então no mundo espiritual, no mundo físico, ele diz, eu ainda liberto de toda e qualquer enfermidade. E ele está aqui nesta noite. Eu não sei há quanto tempo. Olha, irmão, nesta noite eu estou com tanta alegria na minha alma para pregar libertação, que Jesus vai libertar você de enfermidade que você até nem conhece. Tem enfermidade que eu não conheço, tem, irmão. A mulher estava 18 anos encurvada. Eu fico lendo esse texto de Lucas 13 e aquela mulher começou a sentir uma dor, irmão Paulinho. A dor foi aumentando. E a dor foi aumentando ao ponto dela já não poder olhar mais para o céu. Tinha que andar encurvada. 18 anos. Se o marido perguntasse a ela, mulher, o que é que tu tem? Assim, eu não sei. Se perguntasse os filhos, mamãe, o que é que a senhora tem? Eu não sei. Se fosse aos médicos onde ela havia ido, mulher, de onde conseguiste essa enfermidade? Ela disse, eu não sei. Aí pergunta aos médicos quais são as definições que vocês têm na medicina para essa doença. E os médicos dizem, eu não sei, porque os ossos estão intactos, os nervos não foram afetados. Então por que é que ela está assim? O que é? Qual é o problema? Foi só até aparecer o Emanuel, aleluia. Ninguém sabia que mal era aquele presbítero Vandevaldo, mas quando Jesus chegou ali, ele olhou para aquela mulher, ele não foi a ninguém, foi a ela. E olhou e disse assim, mulher, aleluia, sai daí do meio. Jesus tirou ela do meio da multidão. Venha para cá. Chamou ela no particular e disse, quem sabe no ouvido dela, estás liberta agora desta tua enfermidade. E a mulher começou a sentir uma coisa diferente. E Jesus disse, te endireita. E ela se endireita. E ela começa a andar. E ela começa a sentir algo diferente. E todo mundo está lá. Alguém questiona e diz assim, tem de segunda a sexta para vocês virem ser curados. E agora dia de sábado. E Jesus olhou e disse, hipócrita, vocês também não tiram o jumento que está preso? Eu vim libertar esta mulher que há 18 anos Satanás estava aprisionando, mas eu vim dizer a ele, é hoje. Hoje Satanás pega a tua bagagem, a doença do inferno e bate em retirada. Nesta noite aqui, enfermidade vai bater em retirada, porque o Emanuel está aqui. Você sente ele? Você está sentindo Jesus aqui? Olha, irmão. Mas eu estou com tanta convicção que Jesus vai dar uma passeadazinha aqui, como passeou lá naquela casa. Essa palavra tem poder. Quantos creem no poder da palavra aqui? Você crê no poder da palavra? Então comece a sentir cura nesta noite aqui, nos ossos, nos nervos, no coração, depressão. Você que está em casa.
glória a Deus, irmãos, a minha alma está alegre. Jesus está aqui para curar. Tá. Doenças psicológicas, medo, pânico, preconceito, tristeza, até palavra que você ficou afetado com ela e está lá dentro e você fica pensando, até aquele filme, até aquela reportagem, que você ouviu e ficou na sua cabeça assim, olha, Jesus vai dissipar o mal, é hoje, é hoje, é hoje. Jesus vai dissipar o mal, é hoje. Satanás mandou a seta, você sentou lá e Satanás através, olha, de celular, de jogo, de tanta coisa ruim. Eu não sei por onde entrou, mas hoje vai sair. Eu não sei por onde entrou na tua vida, mas Jesus, ele veio foi para mandar embora nesta noite. Você que está em casa. Jesus está curando alguém em casa nesta noite, irmão Paulinho. Pode anotar aí a gravação para guardar e alguém agradecendo, porque Jesus está curando alguém em casa agora que está chorando. E acontece, irmão, acontece. O poder da palavra dele é grande. E faz aqui, faz ali, faz além. E tem mais, se você deixou alguém em casa doente, pode se preparar para chegar em casa e orar por ele e impor as mãos e recebe, porque eu estava no culto hoje, da quarta-feira da campanha, e eu estou trazendo para casa a porção que o libertador me deu. Jesus está te dando autoridade para levar para a tua casa nesta noite. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ben-Hadad, no capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, ele mandou um recado para Acabe. E irmão, o recado era esse: olha, Acabe, eu quero o teu ouro, eu quero tua prata, eu quero tudo que você tem. Aí Acabe deu. E depois ele mandou o recado de novo: além do ouro, além da prata, eu quero teus filhos, eu quero as mulheres de vocês. Olha aqui a ousadia de Satanás, irmão. Eu quero o ouro, eu quero a prata, eu quero tudo. Ele disse: eu quero o melhor dos seus jovens. Bom, Paulinho, quando eu leio esse texto, irmão, eu fico pensando o que Satanás quer. Além de querer tirar os meus recursos, a minha condição financeira, que já não tenho muito, ele quer tirar os meus filhos. Quer tirar a minha esposa. Por causa da enfermidade, a esposa às vezes não pode mais manter contato com o esposo. Me permita, porque eu estou crendo no que Deus está falando aqui. Você vai voltar a ter contato com a sua esposa, com o seu esposo, a coisa vai melhorar. Deus é grande, está aqui para curar até o que você imagina que não é. Essa tristeza que você tem no seu coração, que impede de tratar bem o seu esposo, de abraçá-lo, de sentir harmonia. Hoje aqui, Jesus vai curar, vai travar o mal e vai lhe dar vitória. Glória ao nome de Jesus. Está aqui só a Ana, irmão. Ana não, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Eucana chega para ela e diz: Ana, por que você está triste? Por que não come? Por que não bebe? Por que descaiu o teu semblante? Não dava mais prazer ao marido. Mas foi só até aquele dia, no dia que ela entrou no templo em Siló e que foi orar. Irmão, lá nos versículos 17 a 18, Eucana coabitou com Ana e Deus abençoou. Veja que Deus tremendo, ele se preocupa e vem milagre aí. Vai vir um Samuel desse negócio. É um Samuel. Deus, ele nesta noite vai repreender. Já repreendeu a tua tristeza, a tua amargura de alma. A Bíblia diz que ela orou e o seu semblante já não era mais o mesmo.
Foi-se embora a tristeza, a presença de Deus, irmão. Satanás quer oprimir, quer tirar tudo, vai tirar nada, Satanás. Hoje aqui, irmão, olha, irmão, glória a Jesus, glória a Deus. Mas, irmão, olha, se eu já tenho ousadia, e Deus dizendo, o Biraci, Ele está dizendo aqui a mim, diga e fale com autoridade, porque eu vou honrar a tua palavra. Ele está dizendo, fale, porque eu vou honrar a tua palavra. Ele sabe que eu não falo para aparecer, nem preciso, quem aparece é Ele. Mas quando Ele diz, fala o Biraci, porque eu vou honrar a tua palavra, Ele está dizendo, eu vou honrar esta palavra, porque a palavra é minha, a palavra é dele. Então você em casa, receba. Irmão, recebe aí, graça de Deus nesta noite. Tira da cama, submite a fá. Cachorra daia forigue, tira bacasturre, laboriga sobre a darama vassoura daí, tira gassúria darama, ela manavia sé. E ele manda, aí Deus usa um profeta e diz a Acabe, capítulo 20, versículo de número 14 em diante. Olha, Acabe, diga lá a ele que Deus vai fazer o contrário. Veja lá. Glória a Deus. Irmão, Satanás quer tirar tudo. Vai não. Ele vai quebrar as investidas. Até o laço que o teu marido está preso nele, Deus vai quebrar. Vai, irmão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí Deus usa um profeta, capítulo 20, versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Porque Acabe foi até os anciãos e disse, olha, chorar, irmão, crente chorão, com medo, que não tem comunhão com Deus, aí fica assim. Aí Acabe foi chorando lá, dizendo, olha, reuniu os anciãos, disse, o que é que vocês dizem aí? Ele agora quer que eu mande as mulheres e os meninos também, além do ouro e da prata, e os anciãos crentes, aqueles crentes antigos. Cadê os crentes antigos? Levanta a mão aí, irmão, crente antigo aqui, da gema. Não fique com medo não, levanta a mão aí, porque Deus honra a sua oração. Quando você ora e você fala, Deus usa, viu? Então fale para neto, fale para nora, fale para esposo, fale para filho, deixe Deus lhe usar. Aí os anciãos se reuniram e disseram, Acabe, diga a ele que não vai a nada. Diga a ele que não tem ouro, diga a ele que não vai prata, e diga a ele que também não vai menino, não vai ninguém, não vai mulher, não vai ninguém. Eita Deus grande, irmão. Satanás quer alguma coisa, ele vai sair de mão abanando na tua casa. Vai, já saiu de mão abanando e com raiva. Que ele morda a testa. Que ele morda a testa, porque Deus já decretou e determinou ao teu e ao meu respeito algo grande nesta noite. Diga lá, Acabe, que não vai ninguém. Irmão, aí Acabe ainda vai chorar de novo, lá pelos versículos 14, 16. Como é que vai ser esse negócio, profeta? Quem é que vai começar a guerra? Aí o profeta diz, é tu. Como vai ser se não tem guerreiro em Israel? Eles têm, os moços. Cadê o jovem? Cadê o jovem aqui? Levanta a mão aí, moço. Você crê que Deus vai usar você também? Levanta a mão, meu filho, com coragem, porque Deus pode lhe dar hoje aqui ousadia para vencer a peleja. Você vai levar a vitória para casa, vai. Por quem é? É pelo jovem. Ele saiu, mandou cantar o jovem. Conta o jovem. Vai dar bom. Conta lá. Aí reuniu lá, disse, conta lá, quanto o jovem tem. Aí chega, irmão, o mensageiro, meio triste, claro. E o rei disse, então, quantos é que tem lá? Tem muito. Rei, tem 232. 232. Parece, né? Deixa eu ver aqui se é, irmão. Quando ele mandou contar? É 232. Versículo 15. Quantos é que tem? 232. Não acredito. E os homens? Aí foram contar 7.000. Quantos guerreiros tem para entrar na peleja? 7.232. Você está brincando comigo, é? Não, estou não, é 7.232.
Quantos reinos se reuniram aí, estão vindo de contra nós? São 5 reinos. Como é? 5 reinos. 32 reinos, melhor dizendo. Não é? 5 não, 32 reinos. 32 reinos. Então um total de quanto? Uns 10 mil? Porque se for 10 mil contra 7.232, o negócio vai dar certo. A notícia não é muito boa não. Qual é a notícia? É que é 137 mil. Hã? Olha as pernas de Acabe, tremendo. Olha as mulheres dizendo, o que é que vai ser de mim, meu Deus? 127 mil, desculpa. 127 mil. Acabe preocupado. Quem é que a gente vai colocar na linha de frente? Os 7 mil guerreiros. Ele disse, não, coloca as buchas de canhão, os jovens. Irmão, quando Deus quer fazer, quando Deus quer ser glorificado, irmã Sidoca, Ele tira todo mundo de cena. Ele tira advogado, Ele tira juiz, Ele tira todo... Ai, não quero ninguém grande, eu quero só os pequenos, irmão Paulo, só os pequenos. Bota os pequenos na linha de frente. Deus vai tirar, não, você, mas por que Deus? Tu não tem usado ninguém. Quem usar ninguém, minha irmã? Deus vai usar os pequenininhos. Deus vai tirar os grandes para mostrar que Ele é Senhor no céu. Deus vai abater os grandes. Aí está lá o jovem, irmão, um jovenzinho, franzinozinho. Não sabia nem usar escudo. E esse jovem estão na província lá. Só sabia mexer em papel. Eita, irmão Rodrigo, contador. Só sabia saber de contador, de papel. Dá uma espada a ele, o menino pega a espada, não sabe nem usar a espada direito. Dá uma lança a ele, o pobre sem pegar a lança direito. Mas, irmão, e o profeta está lá. Diz, cadê? Foi Deus que mandou vocês ir na frente. Irmão, é negócio para duvidar. Senhor, tu tem certeza, esse profeta está meio doido. Mandar gente, jovem, eu querendo casar, irmão, era um negócio para pensar assim, a gente vai morrer. Ele está mandando a gente para morrer. Vai matar, vai nada, irmão. Tem um milagre para acontecer aí, você nem sabe. E, irmão, se você ler todo o capítulo 20, depois para frente, começou os Ciro lá no campo de batalha, um lutando contra o outro. O jovem marchando na frente da batalha, não precisou usar nem a espada. Não precisou nem usar a espada, irmão. Começou a cair os Ciro. Aí cai 7 mil, cai 20 mil. E sai caindo, olha. 127 mil. Não sobrou ninguém para contar a história. Aí você pergunta, e como foi isso? O grande libertador entrou na batalha. Tem guerra aqui nesta noite que você não sabe como é que ela vai terminar. Mas eu vim lhe dizer nesta noite que vai sair com a vitória. A vitória, a guerra é guerra travada. Mas é Ele que vai travar. É Ele quem vai dar a vitória. É Ele quem vai fazer. Os Ciro caíram naquele dia, irmão, foi gente morrendo. Não dá tempo a gente citar todo o contexto, mas foi gente morrendo. Era gente caindo e não sabia. Aí o jovem estava só olhando assim, quando pensava que não, tinha um soldado no outro assim, um dando na cara do outro assim, brigando. Porque Deus, Ele confunde a terra. Aí um soldado matando o outro lá e a gente só assim olhando. Como é esse negócio aí? Parece que eu estou vendo o jovem rindo. Aí um olha para o outro assim, endoidaram. Olha, tá tudo doido, tá tudo matando uns ao outro, um ao outro. Olha para ali, que mistura é aquela lá? É ele se matando e você somente olhando e dizendo, o Senhor é Deus. Não coloque a mão, viu, Redériga? Você ia fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Aquiete-se, porque Deus vai entrar nesta causa. Você vai sentar na arquibancada e esperar. Não mexa um dedo. Deixe que Deus vai tratar. Deixe que Deus vai fazer.
Deixe que é Deus. Ele está dizendo, sou eu quem vou entrar nessa causa. Não faça nada, irmão, glória ao nome de Jesus. Ele está me falando aqui, falando comigo. Você quer que Deus fala comigo aqui? Ele está dizendo a mim, eu estou entrando numa causa tua, Ubiraci. Olha, ele está falando para mim, é a mim. Ele está dizendo, eu estou falando contigo, homem. Falando com a igreja e falando comigo, Redérica. Porque às vezes a gente fica esperando que Deus mande alguém. A gente fica esperando que Deus use alguém. Use familiar, use eita, Deus, venha por ali, venha por aqui. E Deus está dizendo assim, não. Eu quero você sozinho. Para mostrar que eu é quem vou fazer na sua vida. Eu vou glorificar o meu nome neste negócio. Eu vou ser exaltado nesta causa. A causa é minha. Eu tomei para mim. É derramando de como nuvem de sé. Alada gachoramanto redonga da massúria entre a sobre iramassui de gasto. Niga sou monte a fariga da lamanda vassui de vaste. Derabaca chúria daraba sui de vaste daia gava. Era manto. Você às vezes coloca isso, você está prejudicando o casamento. Você está prejudicando os planos de Deus. Não fique levando nada para a sua parentela. E coisa que é você e o seu marido ali na tutela, na oração, você em casa. Não coloque mais ninguém, não inclua mais ninguém. Você vai fechar a boca. Mas e com manhã, nem com manhã, e com painho, nem com painho. Eu sei porque Deus está falando nesta noite, irmão. Comigo e com você, eu tenho certeza que Ele está falando. Não se preocupe não. E olhe, o que está acabando com o seu casamento, com o seu relacionamento, muitas vezes, é a sua ida na casa de papai, na casa de mamãe, é deixar pai e mãe, é você e ela e você, e os filhos na oração, e quando você entrar com ela no altar da oração, com os seus filhos, aí você vai ver Deus, olha, quebrando o laço, cortando o laço, quebrando o arco do forte e começar a revelar a grandeza. E hoje aqui, Jesus trouxe você para ter essa lição. Você crê que você veio aqui ouvir essa palavra? Porque você é muito dengosa. Deus hoje tirou o seu dengo, porque Ele lhe ama. E o seu casamento vai continuar de pé. Satanás está trabalhando, olha, para colocar filho para longe de você. Todo mundo para longe de você. Mas hoje Jesus abriu assim, olha, e dizendo, eu sou o libertador da tua casa. Eu sou. Você crê que Jesus é o libertador da sua casa? Irmão, quantos querem que Jesus entre na sua casa com libertação? Mas irmão, Biraci, eu sou crente. E precisa de libertação na minha casa? Precisa. Precisa de libertação? Precisa. Você precisa se libertar de alguns laços de amizade. Olha, irmão, tem laço de amizade. Tem laço com família, que o camarada fica preso a ele. Ela só faz como manhã quer. Ela só faz como o paiinho quer. E atrapalha o negócio, viu? Meu Deus, irmão, não se preocupe. Eu sei porque eu estou falando. Eu não me aperreio, não. Quando Deus manda parar no assunto, eu tenho tanta convicção. Ai, manhã, eu lhe amo, mas amo mais o meu marido. Ai, paiinho, eu lhe amo, mas aqui na minha casa é os meus filhos. A minha família cuido eu. A sua família é você quem cuida. É você quem zela. É você quem deve proteger e guardar. E nesta noite, Deus lhe convida a entrar na sala dele e dizer, Senhor,
eu hoje quero que seja somente eu, o Senhor, eu e o Senhor. Tem um pavilhão aqui dentro, irmão. Tem um pavilhão de Deus aqui dentro. No dia da adversidade, tu me escondeste no teu pavilhão. Deus abriu um pavilhão para você hoje aqui, para tratar com você. Você crê nisso? Eu posso fazer oração? Eu quero orar, irmãos. Eu estou com a alma tão alegre. Porque Deus já fez algo grande, libertando e curando aqui nesta noite. Olha, irmãos, se você crê e quer que Jesus entre com libertação na sua casa, venha aqui à frente, mas venha querendo Jesus entrar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fica aqui do meu lado direito, desse lado. E quem não é batizado, fica aqui. Ou melhor, quem é batizado, fica do meu lado direito. Quem não é batizado, fica do lado esquerdo. Tente fazer 2 filinhas aí. Não interessa os problemas, mas eu quero somente distinguir quem é batizado e quem não é batizado. Faça aí 2 filas. Sim, E venha crendo no que Jesus vai fazer na sua vida. É Jesus. Não olhe para cá vendo irmão Biraci, irmão Paulinho. Esqueça desse púlpito aqui e olhe pensando em Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fica aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós não temos nada para ninguém, irmãos. Mas Ele tem. Ele é o dono de tudo. Ele é quem faz tudo. E Ele vai lhe libertar do vício de mentira. Tem. Jesus está dizendo aqui, tem. Mentira. Fica nas mentirinhas pequenininhas e fica aquelas coisas atrapalhando a bênção de Deus. Você não precisa disso. E Deus tem prazer em abençoar, irmão. Deus tem prazer em abençoar. Senaqueribe disse, não vai ter água, não vai ter comida para esse povo. Lá no 2º livro dos Reis, capítulo 18, e ele diz isso tudinho. Aí quando chega lá no versículo 28, 29, aí Deus disse assim, para que tu saiba, Senaqueribe, que eu sou Deus, este ano é ano de prosperidade no reino de Judá. Eu estava orando durante essa semana, e o Senhor tem dito algo no meu coração, e dito assim, prepare, porque haverá uma prosperidade que passará rapidamente. E aproveite quando essa prosperidade passar. Estará passando uma prosperidade de Deus, mas não vai ser por muito tempo. Porque depois da prosperidade vai vir aperto. Mas Deus vai abrir as fontes agora. Como Ele fez para o reino de Judá. Ele disse, eu vou abençoar. O campo vai produzir. Mas a cidade cercada vai produzir. As fontes de águas renovar-se-ão. Aí Deus começa a fazer a promessa de tanta coisa que vai acontecer. Se você entrar pelo caminho de obediência e aproximação à presença de Deus, você já vai sair daqui recebendo ligação de bênção. Você já sai daqui, alguém ligando para você, dizendo, eu tenho um negócio para te dar. Ei, irmão! Você já sai daqui, quando chegar em casa, alguém estava lá e disse, mas rapaz, eu vim 3 vezes aqui e tu não estava, trazer isso aqui para tu. Eu creio que Deus faz isso e Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não é emocionalismo não, isso é Deus quem faz. Então se você sair daqui decidido e dizer, Deus, eu quero entrar na tua presença, eu quero que tu entre com libertação na minha vida. Mentira, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que interfere. Quando você começa a orar aí, Deus começa a abrir os caminhos. Comece a orar aí, dizendo, Deus, vai me libertando. Não quero que você diga outra coisa, vá dizendo a Ele, Jesus, vai me libertando. Jesus, vai me libertando. Vá dizendo a Ele aí, vá dizendo, Jesus, vai me libertando disso. Me liberta disso. Me tira essas cadeias. Oh Senhor, enquanto o teu filho, a tua filha ora, pedindo uma ação tua, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida íntima, eu peço neste momento que tu comeces a entrar
nas adversidades e começa a abrir as portas, porque tu tem a chave que abre e ninguém fecha. Tu tens a chave de Davi nas tuas mãos. Se a tua filha não está vendendo, que comece a vender. Manda cliente de perto, de longe. Senhor, se é comércio da tua serva, do teu servo, traz, Senhor, de longe, de perto, recursos para que ele amplie, para que ela amplie. Vai tirando os obstáculos agora, Jesus, porque tu tens prazer de abençoar a tua igreja. Estamos em uma campanha de oração e tu tens dito que vai abençoar, nem que seja por um tempo. Então abre agora as comportas do céu sobre a vida dos teus filhos. Senhor, tu sabe a necessidade de cada um. Tu sabe a carência de cada um. Então supre a necessidade de cada um dos teus filhos, segundo a tua bondade, segundo o teu amor, segundo a tua misericórdia. O teu filho que está acompanhando em casa, a tua serva que está acompanhando em casa, manda agora a tua presença lá na sala, onde ele está, onde ela está. A tua presença, a mesma presença que estamos sentindo aqui. Senhor, como a verdade nestas palavras, manifesta agora a presença do teu Espírito Santo, renovando e batizando com o Espírito Santo aqueles que nunca falaram em língua. Enche agora, Jesus. Enche agora, Jesus. Começa a encher, começa a tomar os teus filhos agora com a tua presença. Sinta Jesus lhe enchendo aí, Jesus lhe enchendo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em língua. Receba a liberdade para falar em língua. Jesus está descendo a glória dele aqui nesta noite. Se envolva nesta glória, se envolva nesta glória. Seja renovado na presença de Deus. Seja renovada na presença de Deus. E se você começar a sentir o renovo, é Deus dizendo a você, diz, olha, eu vou cumprir esta palavra na tua vida agora, hoje tu vai sair daqui e eu vou te abençoar, porque eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua dedicação, a tua sinceridade, e eu vou te honrar. Receba de Deus nesta noite, receba de Deus nesta noite, receba de Deus nesta noite, vá recebendo de Deus nesta noite. Tem renovo aqui, e tem batismo com o Espírito Santo aqui. Jesus batiza agora com o Espírito Santo aqui. Eu creio que Jesus já está batizando crente que nunca falou em língua. Você que nunca falou em língua, receba aí, porque Deus está dando liberdade para falar em língua. Olha, Jesus já batizando aqui, Jesus está batizando. Eu creio e tenho certeza que Jesus está batizando o crente que nunca falou em língua, está falando hoje. E quem nunca mais falou, sinta a liberdade para falar em língua. Jesus está confirmando a palavra dele nesta noite de campanha. E não terminou, ainda tem mais para vir. Tem bênção de Deus, sopra cordoniza em Jesus, a altura de que até as crianças possam pegar. Tem bênção na tua vida, na tua casa. Hoje aqui, Jesus está trazendo a provisão e providência. É Ele quem está trazendo, é dele. Ele está dizendo, é minha, eu quero abençoar, eu vou abençoar o Biraci. Eu quero dar vitória e ninguém pede, é Ele que quer. E aí? É Ele que quer, é Ele, irmão Paulinho. É Ele quem quer te abençoar. Ele decidiu hoje, disse assim, eu vou te abençoar. Irmão Bosco, se prepare para fechar novos negócios. Eita, Deus de providência, irmão, recebe aí, porque Deus estará abençoando. E vai ser bênção que alguém vai olhar assim do lado e vai dizer, como é que pode? Eu tenho muito mais opção do que ela, e ela está fazendo mais negócio do que eu. É Deus. Ah, mas ela tem uma diversidade muito grande. Mas é Deus que resolveu abençoar a casa de Judá. Foi Deus.
águas novas vão fluir, irmão. Na fonte assim, olha, vai jorrar água nova, água nova. Comece a ter saúde para cantar, enche esse pulmão de ar, prepare a garganta para adorar. Meu Deus, que coisa boa. Irmão, dá vontade nem de parar, mas a hora está dizendo, para, irmão Biraci. Meu Deus do céu, Deus da glória, Deus exaltado, engrandecido, enaltecido, reverenciado. Santo, 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 santo é Ele, santo é Ele. Diga, diga, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quebra as cadeias que impedem Jesus, que interferem em Jesus. Vai quebrando as cadeias, liberta marido, liberta filho, nas drogas, no vício. Quebra a cadeia que prende ele. Tu és o libertador por excelência. E nesta noite, oficializa a tua palavra e dá um sinal à tua serva Adélia. Você não pediu um sinal de Deus? Quando você chegar em casa, procure aquilo que você não vai encontrar mais. Você não queria um sinal de Deus? O sinal é esse: eu estou tocando na tua saúde e não mais sentirás. Este problema foi até hoje, só foi até hoje, na autoridade do nome de Jesus. Segure e leve para casa, porque essas pernas não vai doer mais, as varizes não vai estourar, não vai mais não, porque Jesus entrou hoje na tua saúde.